Fala pessoal, tudo bem com vocês? Roger Santos aqui e eu estou muito feliz em ter você aqui de volta para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre o que você precisa saber para se tornar um back-end developer em 2021. E da mesma forma do vídeo sobre front-end web developer que eu fiz na semana passada, eu vou trazer aqui para vocês um roadmap com o mínimo necessário para que você possa dizer que é um back-end developer. Então senta o dedo no like aí e bora pro vídeo. Bom, nós estamos na era da internet, onde tudo é um website, um aplicativo rodando na nuvem, escalável, com confiabilidade e assim por diante. E com isso, as aplicações back-end crescem cada dia mais, gerando uma infinidade de oportunidades para os profissionais que desenvolvem para back-end, né, os back-end developers. E diferentemente do front-end, que desenvolve aplicações bonitas, cheio de funcionalidades bacanas, com usabilidade e vários recursos que deixam os usuários fascinados, o back-end developer geralmente fica lá atrás da cortina, sabe? Com diversas tarefas de autoprocessamento, armazenamento, gerenciamento de dados, distribuição de conteúdo, e muitas vezes invisível, mas ela é essencial para qualquer aplicação, seja um website, seja um aplicativo celular ou até um jogo multiplayer. Qualquer aplicação precisa de profissionais back-end. E o meu objetivo nesse vídeo de hoje é dar para vocês os caminhos das pedras, sabe? O mínimo que vocês precisam saber para se tornarem profissionais back-end. Bom, então vamos lá. Primeiro de tudo, vocês precisam saber ter fundamentos básicos de front-end. Não vai ter como evitar, não tem como você ser um profissional back-end sem conhecer pelo menos o mínimo, sabe? Você não precisa se aprofundar em todos os recursos que eu citei no vídeo da semana passada. Se você não viu o vídeo ainda, eu vou deixar o link aqui no card, mas você tem que ter pelo menos o conhecimento mínimo de front-end, tá? Não tem como escapar. E aí, na sequência, você precisa escolher uma linguagem de programação, né? Na verdade, você pode trabalhar com várias, mas eu recomendo que você no começo escolha uma delas e conheça muito bem ela, porque depois quando você precisar mudar para uma linguagem nova, fazer alguma coisa em uma outra linguagem, vai ser muito mais fácil, porque você já vai ter os conhecimentos absorvidos, tá? E aí é que começa a complicar para back-end, porque para front-end você tem basicamente para tudo é JavaScript, apesar de ter diversos frameworks, diversas tools, mas o JavaScript é a linguagem de programação básica para tudo que você vai fazer em front-end. Já no back-end você tem uma infinidade de linguagens. E não existe a melhor linguagem de todas, sabe? Não tem uma bala de prata para você escolher uma linguagem que ela resolva todos os problemas. Algumas linguagens são melhores em alguma coisa, outras são melhores em outra coisa. Isso depende muito do contexto e da tua necessidade, sabe? Então, assim, eu vou listar aqui para vocês algumas linguagens de back-end, não são todas, mas são algumas as mais populares, eu diria. Posso até estar esquecendo de alguma aqui, mas eu recomendo que você escolha uma dessas aí, seja a linguagem que você aprenda e fique fera, tá? Então vamos lá, entre algumas das linguagens de back-end são Java, aí nós temos o C Sharp, temos Python, temos Ruby, temos Go, Rust, temos Node.js e temos também o PHP, tá? Além disso tem outras linguagens também, mas eu acredito que essas são as mais populares hoje em dia, tá? E aí, dentro da linguagem que você escolheu, você vai ter que aprender a trabalhar com frameworks dessa linguagem, tá? Você vai ter que aprender, dependendo da linguagem que você escolheu, ela vai ter alguns frameworks, você provavelmente vai ter que aprender um ou mais frameworks para você poder trabalhar com ela, tá? Eu vou também citar aqui para vocês alguns dos frameworks, não são todos também, mas eu vou citar alguns exemplos aqui de quais frameworks são usados para cada linguagem para vocês terem uma ideia, tá? Falando em Java, por exemplo, em Java nós temos o Spring, temos o Hibernate, para C Sharp nós temos o .NET Framework, para Python, talvez um Django ou um Flask. Para Ruby, vocês vão ter que aprender o Rails. Para Node, o Express.js. E para o PHP, por exemplo, tem o Laravel, tem Symfony, tem Cake e muitos outros, sabe? Existem diversos e diversos. Aí vai de vocês, dependendo da linguagem que vocês escolherem quais são os melhores frameworks e quais vão atender cada um dos requisitos que vocês estão precisando, tá? E aí, na sequência, o que vocês vão ter que aprender é sobre bancos de dados, tá? Nesse caso aqui, nós temos duas categorias. Temos bancos de dados relacionais e bancos de dados não relacionais. Eu recomendo que vocês aprendam pelo menos um de cada, um relacional e um não relacional, tá? Eu vou citar para vocês aqui alguns exemplos de bancos de dados relacionais, os mais comuns também: PostgreSQL, MySQL, MariaDB e o Microsoft SQL Server. Então escolhe um desses aí, aprende eles, e aí tem os bancos de dados NoSQL, né, que são os bancos de dados que não são relacionais. E aí nós temos o MongoDB, temos o DynamoDB, temos o CouchDB, então também aprendam desses para que vocês tenham conhecimento, tá? Eu não vou entrar em detalhes em banco de dados ou em cada uma das linguagens, porque senão esse vídeo aqui vai ficar interminável, sabe? Nós vamos falar sobre muitas tecnologias aqui. Eu vou passar para vocês os nomes, conforme vocês forem se interessando, vocês vão pesquisar e vocês vão vendo que uma peça vai acabar se encaixando com a outra, sabe? Para essa linguagem de programação, talvez seja melhor eu usar esse banco de dados, ou para esse contexto de aplicação que eu quero fazer, esse banco de dados não relacional vai funcionar, então com o tempo vocês vão ver que as peças vão se encaixando, tá? Além dos bancos de dados, também nós temos os message brokers, tá? Os message brokers são responsáveis pelo tráfego de mensagens entre as suas aplicações na rede, tá? Eles vão enviar mensagens, vão receber mensagens, vão gerenciar a comunicação entre as suas aplicações. Nesse caso aí também eu recomendo que vocês aprendam pelo menos um desses message brokers aí para vocês entenderem o conceito de mensageria. Entre eles nós temos aí o RabbitMQ, temos o Kafka, temos o Kinesis, temos o SQS, SNS,
que são da Amazon, e diversos outros também, tá? Além disso, nós temos também as Search Engines, tá? É importante que vocês conheçam pelo menos uma delas. Eu diria que pelo menos o Elasticsearch vocês devem conhecer, mas nós temos aí o Elasticsearch, temos Solar e também temos diversas outras, tá? Esses são os dois que eu trabalhei. Com certeza deve ter outros mercados aí, mas esses dois são os dois que eu conheço. Para o teu roadmap de front-end, você também vai ter que aprender a trabalhar com controle de versão. Para o back-end não é diferente, tá? Você vai ter que aprender controle e gerenciamento de versão do teu código, e com isso é obrigatório que você saiba Git. E agora falando um pouco sobre a parte conceitual da programação que vocês vão ter que aprender, tá? Vocês vão ter que aprender, eu sei que é chato, eu lembro que quando eu comecei a aprender, era uma das matérias mais maçantes que tinha, era Data Structures, tá? Que eram as estruturas de dados, tá? É bem maçante, é bem teórico, mas vocês precisam entender pelo menos o mínimo de Data Structures e de sistemas operacionais para que vocês trabalhem com o back-end e tirem a melhor performance, sabe, de memória, melhor velocidade e a melhor performance do hardware que vocês estão trabalhando, tá? Então vocês vão ter que conhecer I/O, né, Input Output, vão ter que ter conhecimentos básicos de rede, vocês vão ter que ter conhecimento de gerenciamento de memória, threading, vão ter que saber utilizar o terminal, seja ele no Linux ou no Windows. E além disso, tem alguns outros conceitos fundamentais de arquitetura, por exemplo, arquiteturas orientadas a serviços. Vocês vão ter que saber o que é uma arquitetura de monolito, uma arquitetura de microserviço, uma arquitetura de serverless. Também vocês vão ter que aprender design patterns, singleton. Eu vou citar alguns exemplos, tem diversos design patterns, que eu vou citar o singleton, Facade, Proxy, Adapter, Observer e tem muitos outros, tá? Também vão ter que entender os conceitos de API e saber fazer uma API REST. Junto com a API REST também é fundamental que vocês saibam alguns modelos de autenticação, seja ele OAuth, Basic Authentication, Token Authentication. E também tem a parte de caching, que pode ser usado tanto da tua aplicação quanto no cliente, né? O cache ser feito no front-end ou no back-end, tá? Ou ferramentas de cache. Temos o cache client-side, temos o cache server-side, como eu comentei também, e tem algumas ferramentas de cache que é importante que você saiba. Pelo menos ou Memcache ou Redis, tá? Uma dessas duas aí é importante que você saiba. Tem outros mercados, tem sim, mas vocês tendo os fundamentos básicos de um cache de chave-valor, de um cache de objeto, um cache de documento, para vocês aprenderem outras ferramentas, fica mais fácil, tá? Também é fundamental que vocês saibam testes, tá? Seja testes unitários, testes funcionais e testes integrados, tá? Da mesma forma que nós temos que saber isso no front-end, no back-end você também tem que saber. Você tem que saber testar o seu código, tá? Não só debugar ele, mas também saber testar ele, saber se ele está funcionando, tá? E saber que nenhuma alteração que você fez vai acabar estragando o que já estava feito anteriormente. Já para o back-end também você vai ter que ter pelo menos o conhecimento básico de containerização, tá? Vocês vão ter que saber o básico de Docker. Vocês não precisam ser especialistas em Docker, mas vocês vão ter que saber pelo menos criar uma imagem, subir uma imagem no Docker, sabe? Atachar um disco no Docker, fazer associação dos IPs e fazer com que containers Docker se comuniquem um com o outro, por exemplo, um container de banco de dados comunicando com a aplicação web, sabe, com o seu web server, enfim, vocês vão ter que ter o conhecimento básico de Docker. E aí, falando nisso também, é importante que você também tenha conhecimento de web servers, tá? Isso também depende da linguagem de programação que você vai estar trabalhando, porque para cada linguagem pode ser que um web server faça mais sentido, tá? Entre eles nós temos aí o Nginx, temos o Apache e temos o IIS da Microsoft, tá? Tem outros também. Esses são os mais populares, eu acredito. E o back-end, na verdade, ele é muito difícil você fazer um roadmap exato, assim, eu dizer, você tem que aprender essa ferramenta, essa linguagem, isso, exatamente, porque é um ramo muito amplo, sabe? Você consegue abrir tudo isso que eu falei para vocês até agora, já vocês conseguem explodir isso aqui e abrir para muitas outras ferramentas, muitas outras coisas que vocês vão precisar fazer. E tudo isso vai depender muito do contexto, sabe? Eu tenho minhas linguagens preferidas, tenho o meu banco de dados preferido, tenho dentro desses itens que eu falei, eu tenho meu tooling, né? Meu stack preferido aqui, mas esse é o meu stack preferido para mim, pelo meu contexto, sabe? Pelo que eu preciso fazer. Então, é difícil dizer para vocês qual que é o melhor, seria uma trilha exata para vocês fazerem, porque eu não sei qual que é o contexto de vocês, sabe? E por isso eu tentei ser imparcial e trazer para vocês aí diversas opções para que vocês tenham um conhecimento, pelo menos básico, da nomenclatura de cada um deles, saber o que é cada um, e aí vocês possam se aprofundar com base nas escolhas de vocês, tá? E com certeza tem muitas outras coisas que eu não mencionei aqui, algumas porque eu esqueci, algumas porque eu acho que não é relevante nesse momento do início da aplicação, por exemplo, sei lá, Package Manager ou, sei lá, WebSockets, são coisas que eu não comentei aqui, que são importantes você saber também, mas eu acho que nesse momento eu quis trazer pelo menos o mínimo, sabe, para que vocês tenham um conhecimento básico e possam dizer que é um back-end developer júnior, por exemplo, assim que vocês tiverem conhecimento de pelo menos um item de cada um daqueles que eu citei acima, tá?
Se eu esqueci de algo aqui ou se eu falei alguma besteira também, comenta aqui embaixo para que a gente possa complementar esse vídeo aí e gerar mais uma discussão aí para que a gente possa cada vez ter um roadmap melhor, beleza? E se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, considere se inscrever no canal aí, ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos assim que eles saírem, tá? E agora vai aparecer 2 vídeos para vocês aqui na tela, tá? 2 vídeos relacionados aqui do canal. Escolha um deles aí para vocês continuarem assistindo, beleza? Então é isso aí. Abraço, pessoal. Até o próximo vídeo e tchau!